Hallo, wie geht es euch? Alles in Ordnung? Tudo em ordem? O vídeo de hoje é bem interessante, a gente vai ler um texto em alemão, a gente já vem lendo textos, em alemão eventualmente aqui nos vídeos de alemão da Cultive, mas o tema de hoje também é bastante bacana porque a gente vai revisar questões ali do Perfect e do Präteritum, falando ali sobre a Mari, né? Sobre a Mari do passado, né? O que ela fez, como ela era e assim por diante, tá? Então, antes de mais nada, eu vou ler o texto aqui para vocês, depois vocês podem pausar aí o vídeo em casa, tentar ler em voz alta, é sempre um exercício bastante bacana, tá? Então, vamos lá. Als Mari ein Kind war sie sehr glücklich. Sie war ein bisschen dünn und hatte blonde Haare und blaue Augen. Sie hat in Kamakura gewohnt und sie ist dort in die Schule gegangen. Mari hatte auch viele Freunde und hat immer mit ihren Freunden draußen gespielt. Sie waren fast immer zusammen und hatten zusammen viel Spaß. Tá? Espero que vocês tenham identificado, conseguido identificar aqui algumas estruturas, algumas palavras, né? A grande maioria delas vocês já conhecem, tenho certeza, né? Alguma outra coisa não, mas não se preocupem que eu vou explicar agora frase por frase, tá? A gente não conhece esse als, mas é uma conjunção um pouquinho mais difícil para a gente em português, porque é uma conjunção que puxa o meu verbo lá para o final da frase, tá? Existem essas conjunções em alemão, elas são chamadas de Nebensätze-Konnektoren, tá? Que são conectores ali de oração subordinada, tá? Eventualmente a gente vai falar sobre elas aqui, em textos, em diálogos e tudo mais, mas o als aqui significa quando, tá? Mas é um quando específico, é um quando para algo que aconteceu uma vez ali no passado, algo que não permite que se repita, tá? Como é a situação aqui, quando a gente fala da infância, de quando a gente era criança, a gente utiliza sempre o als, porque eu não posso ali, infelizmente, né, voltar a ser criança, é uma situação que ficou no passado, que aconteceu uma vez lá no passado, tá? Então, quando Mari era uma criança, a gente começa assim, war sie sehr glücklich, né? Estamos praticando aqui o verbo sein, o Präteritum, né? E os adjetivos que a gente já viu. O primeiro que eu trouxe aqui é o glücklich, né? Feliz. Então, ela era muito feliz. Sie war ein bisschen dünn, e aqui tem um outro adjetivo de característica física agora, né? Que é magra. Então, ela era um pouquinho magra und hatte blonde Haare und blaue Augen. Vimos isso também ali no vídeo de características, né? Aqui a gente usa o verbo haben no Präteritum, né? Então, ela tinha cabelos loiros, blonde Haare. Lembrando que cabelo a gente usa sempre no plural em alemão, é Haare, tá? Und blaue Augen, e olhos azuis, tá? Sie hat in Kamakura gewohnt. E aí aqui eu não estou mais utilizando o Präteritum, né? Lembrando que o Präteritum a gente utiliza normalmente para o verbo sein e para o verbo haben. Aqui eu tenho o verbo wohnen, então é muito mais comum a gente utilizar o Perfect, por isso eu fiz isso aqui também, tá? Então ela morou em Kamakura, sie hat in Kamakura gewohnt und sie ist dort in die Schule gegangen. A gente já viu esse verbo aqui várias vezes também, gegangen é o particípio do verbo gehen, né? Que significa ir. Então, aqui é um verbo que indica deslocamento, já vimos isso também. Se indica deslocamento, a gente constrói o perfect aqui com o sein, né? Então, lá, ela foi para a escola lá, né? Dort significa lá, em Kamakura, tá? Mari hatte auch viele Freunde und hat immer mit ihren Freunden draußen gespielt. Então, aqui o hatte, como eu já disse, comentei algumas vezes, a gente pode utilizá-lo para falar de características físicas e tudo mais, mas também posso utilizar ali para a ideia do tinha, né? Teve, né? Então, ela tinha muitos amigos, né? Viele Freunde, também muitos amigos. Und hat gespielt. Aqui eu já não utilizei mais o Präteritum, né? Eu utilizei também novamente o Perfect, porque o meu verbo aqui é spielen. Spielen significa jogar, brincar, enfim, né? É o play do inglês. Então, aqui a gente coloca o spielen com o particípio, com o perfect, porque é muito mais comum dessa forma, tá? Então, ela sempre mit ihren Freunden, com seus amigos, draußen significa na rua, do lado de fora, gespielt.
Então, ela sempre brincou ali, jogou com seus amigos na rua, tá? Sie waren fast immer zusammen. E agora esse sie, pela conjugação aqui, a gente tem que ter claro que não se refere somente a ela, né? Aqui está no plural, então quer dizer eles, né? Eles estavam quase sempre juntos. Fast immer zusammen. Ou seja, a Mari e ihren Freunden, né? Os amigos dela. Sie waren fast immer zusammen. Und hatten zusammen viel Spaß. Tiveram muita diversão juntos, né? Aqui a gente constrói o Spaß com esse sentido de diversão, de ter se divertido muito com seus amigos, tá? Junto de seus amigos. Tudo certo? Vocês podem pausar o vídeo agora, que vocês já conhecem as palavras, pausarem, anotarem aí as palavras novas, né? O que vocês não conhecem. Escrever esse diálogo também ajuda ali para a gente ter em mente a escrita em alemão, que também é bastante importante, né? Lembrando sempre que os substantivos são sempre escritos com letra maiúscula. Lembram disso? Não posso esquecer, é uma regra em alemão. Então, todos os substantivos que vocês estão vendo aqui, eles estão escritos com inicial maiúscula, não é por acaso, tá? E todas as palavras em início de frase também são escritas com letra maiúscula, tá? Aí também é uma regra, não tem como eu iniciar uma frase ali com inicial minúscula, tá? Seguindo aqui, a gente tem mais algumas informações sobre a Mari, tá? Vou ler aqui novamente para vocês e depois vou explicar aí parte por parte do texto para vocês, tá? Mit 16 Jahren ist Mari nach Pelotas gezogen. Dort hat sie das Studium begonnen. Sie war sehr glücklich, denn sie war in einer neuen Stadt und hat viele neue Freunde gefunden. Heute wohnt sie noch in Pelotas und sie hat einen Freund, 2 Katzen und viele Freunde. Sie ist noch sehr froh. Tá? Então, aqui, seguindo ali falando sobre o passado da Mari, né? Mit 16 Jahren, com 16 anos, a Mari se mudou ali para Pelotas, tá? Aqui é o particípio também do gezogen, é o particípio do verbo ziehen, que significa mudar-se, tá? Então, ela se mudou para Pelotas. Em português, esse verbo é reflexivo, em alemão, não, tá? Então, vocês não vão ver aqui essa ideia do se, tá? Porque esse verbo não é reflexivo em alemão, ok? Como indica deslocamento, eu construo obrigatoriamente o perfect aqui com o sein, tá? É obrigatório que seja com o sein. Dort hat sie das Studium begonnen. Se vocês olham o begonnen aqui, ele pode levemente ali levar vocês a pensarem no verbo beginnen, tá? Que é parecido com o inglês, inclusive, né? Beginnen significa começar. Aqui eu utilizei o particípio. Lá, ela começou, né? Hat begonnen, das Studium. O que é Studium? Nós vamos pensar estudo? Nossa, que estranho, né? É uma palavra que remete a alguma coisa, mas na verdade significa algo totalmente diferente, tá? Das Studium em alemão, em português a tradução é graduação, tá? Então, o curso ali de graduação na universidade é Studium, tá? Então, lá ela começou a graduação, tá? Lembrando que dort é um advérbio de local, conta a posição 1, na segunda posição vem obrigatoriamente o meu verbo, tá? Hat sie. Seguimos ali no passado ainda. Sie war sehr glücklich. Ela estava muito feliz. Denn sie war in einer neuen Stadt. Pois ela estava em uma nova cidade, tá? Em alemão, o adjetivo vem sempre antes do substantivo. Eu não digo em uma cidade nova, tá? Não. É em uma nova cidade, tá? Und hat viele neue Freunde gefunden. Já aprendemos o particípio ali dos verbos. Sabemos que existem algumas irregularidades. Aqui é uma delas, né? Gefunden vem do verbo finden, que é encontrar, no sentido aqui de fazer, né? Novos amigos, de encontrar novos amigos. Então, finden, hat gefunden, tá? E aí, eu falei sobre o passado ali da Mari. Agora, a gente começa o último parágrafo aqui com um heute, né? Que é um advérbio bastante pontual, bastante pontual de tempo ali, né? Que dá a ideia de hoje. Heute. Heute wohnt sie noch in Pelotas. Mora ela ainda em Pelotas, né? Lembrando que o meu verbo tem que estar na segunda posição, por isso é que o wohnt, né?
Noch, ainda, em Pelotas. Und sie hat, e aí aqui eu não usei mais o hatte, porque não é mais Präteritum, né? É Präsens. Então, sie hat einen Freund. Lembrando que a palavra para amigo e namorado em alemão é a mesma, tá? É Freund. Aqui eu quero dizer que ela tem e aí pelo contexto a gente deduz que é um namorado, né? Sie hat einen Freund, 2 Katzen, 2 gatas, und viele Freunde, e muitos amigos, tá? Então aqui eu sei que é amigos, né? Pelo contexto também, por conta ali do viele, né? Sie ist noch sehr froh, tá? Então, aqui é um outro exemplo ali do glücklich, é um sinônimo para o glücklich. Ela ainda é ou está muito feliz, tá? Então, eu posso usar ou glücklich ou froh em alemão, tá? Ambos significam a mesma coisa. Então, vocês podem incluir aí esse adjetivo na lista lá, na tabela de adjetivos de vocês, tá bem? Agora, se vocês quiserem também como exercício, vocês podem anotar as palavras que eu expliquei aqui para vocês, podem copiar esse último trecho aqui do texto da aula de hoje e podem aí fazer as anotações, ler em voz alta, né? Sempre muito importante, tá bem? Como exercício, escrevam pequenos textos ali sobre como vocês eram quando crianças, o que vocês faziam naquela época, né? Bastante importante. Vocês sabem que vocês podem procurar os verbos no Leo, né? Naquele dicionário que eu sempre recomendo para vocês. Se vocês não sabem o passado, participe ali como construir o perfect, vocês podem utilizar. E tentem sempre utilizar o sein e o haben no Präteritum, né? Ich war, ich hatte. É muito mais comum dessa forma com esses dois verbos, tá bem? Leiam um texto em voz alta, escrevam sobre você, sobre outras pessoas. Quanto mais vocês escreverem, mais fáceis as estruturas vão ficando aí para vocês, tá bem? Bons estudos! Conto com a presença de vocês no próximo vídeo de alemão da Cultive. Auf Wiedersehen!